Agora, você, Monja, já foi até jornalista, já se meteu em algumas boas, poucas e boas. Imaginava que um dia você fosse ser uma pessoa assim, tão conhecida, autora de livros, seguida por tantas pessoas, requisitada pelas pessoas que querem ouvir suas palavras? Imaginava isso? Não, mas eu acho que o jornalismo foi fundamental para ter a mudança minha de percepção da realidade. Porque eu vivia numa família, num loco social, num grupo social, numa escola, num determinado bairro. E, de repente, quando a gente é jornalista, que você também foi, né? A gente entrevista pessoas de todas as classes sociais, em todos os locais possíveis, e reconhecemos que são todos humanos. E que há muita diferença, e que há muita coisa errada. Eu tinha 19 anos de idade e a gente quer mudar o mundo, né? O que podemos mudar do mundo? Tinha um governo militar muito violento, colegas de redação que foram presos, que desapareceram. Tinha um amigo meu que era marido de uma moça que eu conhecia, que disseram que ele era da CIA, que foi morto também pelo... Então, teve coisas muito graves acontecendo na minha juventude. E houve um momento de transformação. O que eu posso fazer para que seja diferente? Será que apenas dar notícia é suficiente? Existe uma outra maneira de ser e estar no mundo? E eu escrevi uma matéria que modificaram ela inteirinha e assinaram, o que me deixou muito brava, porque vocês modificaram coisas que podem ofender pessoas e não era isso que eu escrevi. Então eu falei, preciso de uma licença. Fui para a Inglaterra e aí fui fazer experiências com LSD, descobrir o que é a mente humana, como funciona a mente humana. Porque quando eu estava na redação, teve um jovem, ele fazia ilustrações para o jornal até, e ele me convidou um dia para tomar um LSD. E eu falei, vamos lá, vamos ver o que é isso, né? E fomos no apartamento dele, a mãe dele estava lá, e eu lembro que a mãe dele nos serviu pudim de leite. Eu detestava pudim de leite, e nessa manhã eu comi esse pudim de leite, que foi a melhor coisa do mundo. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo? O que está acontecendo, né? E eu lembro que eu fui pentear o cabelo, eu só penteava um lado da cabeça. Eu falei, o que é isso? Porque a gente não perde a percepção da realidade. E você entra num estado alterado, mas não perde a percepção da realidade. E eu tinha que fazer uma matéria no dia seguinte sobre planadores. Então eu fui entrar num planador, depois de ter passado uma noite inteira com essa experiência que era raríssima para mim, mas me deu uma curiosidade. O que é isso? Por que isso me faz ver a realidade de forma diferente? O que é a mente humana? Que droga é essa que mexe com o meu cérebro? E o que é o cérebro? E aí começa a minha procura por alguma forma de entender melhor a mente humana. Foi aí que foi a minha jornada, que fui parar na Inglaterra, fiz várias experiências. Teve uma experiência belíssima, achando que eu estava falando com Deus. Deus estava na sala, ele se mexia, era uma luz que se mexia na sala. Foi uma experiência mística muito bonita. Mas isso não era suficiente, né? E aí acabei ficando um tempo na Suécia. Tinha um colega meu que estava junto comigo, era um escocês, que ele queria levar o LSD para a Suécia, porque as suécias se suicidavam muito. E a gente tinha essa conclusão de que a pessoa não iria se suicidar se ela tomasse LSD. A jornada era essa. Muito bom, hein? Que coisa, hein? Então nós vamos mudar o suicídio da Suécia levando o LSD. Só que ele procurou o LSD, naquela época era em papel que já tinha, né? Ninguém percebia o que era. Ele não encontrou em lugar nenhum porque já estava fora de moda na Inglaterra. Era uma coisa já demodê, não tinha mais. E ele encontrou umas pastilhinhas e, claro, fomos presos, os dois, descendo no porto lá da Suécia, e ele pediu para que eu colocasse na minha bota, eu estava de botas, esses comprimidinhos, e eu coloquei. E claro, fui presa, mas foi interessante porque durante o processo do julgamento eu tinha muita convicção de que eu estava fazendo uma coisa boa para a Suécia. Você ficou presa por quanto tempo? 5 meses e 20 dias. Ah, coisa pouca. 5 meses de cana. 5 meses de cana. Tá certo que talvez lá na Suécia a cana não fosse igual aqui, né? Nossa, se bem que cana é cana em qualquer lugar do mundo. É, mas eram quartos individuais. Com portas lacradas. Muito interessante, não, a comida era muito boa. Tinha muitas moças na Suécia que elas faziam algum delito para passar o inverno na cadeia, porque a cadeia era muito boa.
alimentação muito boa, o tratamento era muito educado, tinham shows, espetáculos para nós. A ideia toda é transformar a pessoa, que ela não repita o crime. E ela não vai ter contato direto com outras detentas. Quer dizer, trabalhávamos juntas, mas cada uma no seu quarto individual separado. Então, o Dr. Drauzio esteve aqui e contou a experiência dele trabalhando nas cadeias, né, em diferentes cadeias, coisa que ele faz até hoje. E demonstrou exatamente como as coisas acontecem aqui no Brasil, que são o contrário, né? Pois é. Não há nenhuma condição de recuperação do preso, em nenhuma hipótese, pelas condições que ele vive lá. Eu não estou defendendo nem criticando o preso, eu estou falando das condições de tentativa de recuperação de alguém. Mas voltando, lá você ficou numa outra condição e depois foi absolvida. Não, ou te mandaram embora? Não, chegou. A minha pena foi essa. Você cumpriu. Eu cumpri a pena de 5 meses e 20 dias, porque afinal de contas eu não tinha vendido nada, eu tinha só a intenção mas uma intenção que não se realizou, e algum produto que não era meu, que eu estava carregando para alguém que estava junto comigo. Mas ele também só ficou 5 meses e 20 dias. E foi uma experiência transformadora, porque no começo você diz assim, imagine, essas pessoas aqui não podem me transformar, mas o que você não percebe é que você está sendo transformada de uma maneira muito sutil e delicada. Tinha shows de música, tinha poesia, eles traziam coisas dentro da cadeia para nós, tinha um trabalho muito gentil. Eu comecei primeiro trabalhando, fazendo costura, eu que nunca costurei na vida, fiquei lá numa sala costurando, e de repente chegaram 2 meninas que eram malvadinhas, porque quem estava lá estava tudo muito quieto. Algumas eram traficantes de drogas, outras... Tinha uma menina que tinha batido na sua filha, estava presa porque havia batido na criança, e que é uma coisa que é um crime, né? Lá na Suécia já era crime nessa época. Então houve uma reflexão sobre isso, sobre as diferentes razões pelas quais as mulheres estavam lá, e uma relação que eu estava muito contente, na verdade, com a minha vida. Eu estava contente de estar lá. Eu não estava me achando aprisionada nem triste. Eu acho que foi um momento importante, porque eu estava muito enlouquecida antes, tomando drogas e num ambiente que era mais pesado mesmo, né? E, de repente, eu virei num ambiente que era protegido. E eu me senti protegida. E eu comecei a fazer práticas meditativas lá. O que eu ia fazer? Meditar. E comecei a ler sobre meditação e comecei a sentar em meditação. Então a minha transformação teve muito a ver por estar nesse templo reclusa, saindo da influência de um grupo social no qual eu estava envolvida na Inglaterra, em Londres. Então eu me afastei desse grupo e me afastei para a solidão, era quase uma solitária. Trabalhávamos juntos, depois eu pedi para trabalhar no jardim, que era muito agradável. E como era uma área rural, eu sentia falta do cheiro de gasolina e de diesel. Tinha um trator, quando eles ligavam o trator, ai, que cheiro bom o trator. É uma loucura a vida humana, né? E às vezes me mandavam presentes, minha mãe foi até lá, coitadinha, sofreu muito com isso, mas me levava chocolates e coisas que eu recebia e eu compartilhava, e elas não entendiam isso, porque havia um sistema de que aquilo que você ganha, você não quer compartilhar porque você tem pouquinho, e eu estava vivendo um desapego. O que toda essa minha procura pela espiritualidade fez foi: estou desapegada. O que eu tenho é de todo mundo. Então o que eu recebia eu compartilhava com todos, e ninguém entendia aquilo, né? E eu era muito alegre, feliz. Então não tinha briga, não tinha conflito. E como eu tenho uma cicatriz de um acidente que eu tive, e eu resolvi contar uma história para me defender. Disse assim, não, foi uma briga. Eu estive numa briga de faca, foi muito violenta. Então elas tinham medo de mim. Eu criei uma proteção de uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é brigar de faca, né? Mas que ao mesmo tempo evitou de entrar em conflitos que poderiam acontecer. Sim. Então foi uma experiência interessante, foi uma mudança de vida mesmo. Aí que vem surgindo toda a sua guinada. Sim. Em relação à vida espiritual. Isso, a procura desta espiritualidade.
É bem interessante, porque o fato de estar isolado, o que que você faz no isolamento? Ou você aprende a ser um grande traficante com as outras pessoas que estão lá, mas todas sofriam muito. O dia que eu entrei no pavilhão onde eu fui colocada, tinha uma jovem que ela berrou a noite inteira, ela chorava, ela gritava desesperada, porque na verdade ela estava sem as drogas. E quando chega alguém novo, ela lembra que veio de um outro lugar, né? Que ela não tinha mais acesso. Então, ao mesmo tempo, esse olhar de jornalista que a gente não perde, né? Onde quer que você esteja, você está analisando a situação, verificando a situação, presente na situação. Embora você seja um personagem que também faz parte de lá, você também olha de fora, como se fosse escrever para alguém o que está acontecendo aqui, né? O que eu estou vendo aqui? Quem são essas pessoas? Por que elas estão aqui? Qual é a situação, a dor, o sofrimento de quem está aqui? Então foi diferente. Eu acho que a minha jornada... Primeiro, eu acho que o jornalismo é o portal de despertar de qualquer ser humano, né? Que a gente sai do seu pensamento pessoal, individual. Eu, a minha casa, a minha família, não tem nós, né? Nós, numa cidade, num mundo, numa realidade bem conturbada e às vezes muito alegre também. Então, isso foi o primeiro despertar da consciência, foi a vida de ser repórter, era repórter da Geral. Então, cobria tudo que estivesse acontecendo. Tudo.